Olá, queridos e queridas. No vídeo de hoje eu vou falar por que a ansiedade aumenta a sensibilidade e reatividade ao medo. Essa questão é muito importante porque as pessoas que têm ansiedade têm muito medo, uma sensação de morte, o medo de morrer, o medo de serem feridas, e isso acontece muito porque a gente tem uma conexão aí neuronal bastante afetada no problema, no sintoma, no transtorno da ansiedade. As pesquisas recentes sobre a ansiedade têm demonstrado que mesmo os animais e os homens, nós também somos seres aí, animais racionais, não é isso? Quando nós estamos sob perigo, o hormônio do cortisol, que é liberado aí na corrente sanguínea, ele aumenta de produção e ele vai para o cérebro. E ele atinge áreas específicas do cérebro que vai fazer com que você fique mais sensível ao perigo. E a reação dessa sensibilidade é uma passividade maior ao comportamento, uma retração. Então você tem um medo aumentado em função de quase congelamento, paralisia diante do perigo. Então o cortisol na corrente sanguínea indo para a cabeça, ele vai acionar esses campos do medo, principalmente a amígdala, que é o centro do medo que está aí no centro do cérebro, e ela vai ficar mais sensível, e quando você tem algum perigo iminente, um medo acontecendo, aí você aumenta essa sensação, essa sensibilidade e a reatividade ao medo, porque os circuitos neuronais estão mais sensíveis a essa circunstância específica. Lembra, queridos, quando você está numa situação muito angustiante, muito ansiosa, talvez você sinta que está em perigo, o que acontece com muitas pessoas? Ou elas partem às vezes para agressão, elas partem chutando balde e brigando, mas no fundo o medo está ali, o medo, e o que aquele medo também faz? Outras pessoas vão ficar congeladas, vão ficar mais passivas, vão ficar um comportamento mais de retirada. E esse comportamento, ele acaba o que? Aumentando a sua reação, a sua reatividade, a sua sensibilidade e aumentando o seu medo. Claro, porque você imagina que você está com o perigo, você vai fazer, opa, deixa eu ir para trás, deixa eu me afastar, deixa eu me defender, me proteger. Isso tudo são reações naturais do organismo, nos seres humanos e nos animais, e nesse sentido, o que você está fazendo? Você está aumentando o seu medo. Não só a questão do comportamento, mas é justamente isso que eu falei. Há uma alteração hormonal no organismo. Como eu sempre falo aqui no canal, a ansiedade ela traz mudanças nos hormônios do estresse, cortisol e adrenalina. E nesse caso, o estudo de 2018 comprova que o cortisol ele aumenta essas sinapses e vão afetar a comunicação entre os neurônios, fazendo com que a nossa capacidade de lidar com o perigo seja mais passiva e aumente o nosso medo e a nossa reatividade e a nossa sensibilidade também. Outro fator que aumenta a nossa reatividade, a nossa sensibilidade ao medo, no caso da ansiedade, é que o GABA é um famoso neurotransmissor que ele é responsável por acalmar a nossa mente. Esse neurotransmissor, que ele estaria funcionando normalmente quando você não está ansioso, quando você está sob estresse ou sob ansiedade, ou uma situação de medo, uma situação bem difícil, ele fica mais debilitado para ser acionado e com isso há maior dificuldade de você se acalmar, porque esse neurotransmissor, que seria responsável por coordenar as ações de relaxamento, de calma, de tranquilidade no cérebro, ele está afetado justamente pelos hormônios do estresse que estão na corrente sanguínea, que vão para a cabeça e vão tirar essa conexão, tornando-a mais desafiadora para ser realizada. Então você está sob estresse crônico há muito tempo e aí você fica com mais dificuldade de se acalmar justamente porque há essa alteração no neurotransmissor. Então é compreensível que você não relaxe rapidamente, que você tenha dificuldade de se acalmar, que os sintomas persistam e aí você precisa buscar persistir nos exercícios de relaxamento, nos exercícios de tranquilidade para você eliminar esses sintomas e fazer também a psicoterapia. E lembra, você pode mandar um direct aqui para mim no Instagram, me segue lá, ou um e-mail aqui, contato@pauloantonioalmeida.com.br, para você cada vez mais se libertar e cuidar e se livrar da ansiedade. E além disso, além dessas modificações, a gente sabe que a memória e a aprendizagem também ficam debilitadas com a ansiedade. Isso acontece porque realmente há essas alterações aí no organismo, principalmente no lobo pré-frontal, bem na sua testa aqui, que é responsável, essa área é responsável pela aprendizagem, pela memória, por todas as suas novas concepções, novos conceitos. E aí os estudos mostraram recentemente aí também, desde a década de 2018,
que realmente essas áreas são afetadas, porque os hormônios do estresse também na corrente sanguínea vão para a cabeça e aí ficam como que desligando essa área responsável por novos conceitos, novas informações, memória, aprendizado. Então você fica mais cansado e com isso você fica com mais dificuldade de aprender novas coisas. E que eu sempre trago aqui no canal essas informações, tem outros vídeos aqui falando sobre esse tema, mas aqui nesse vídeo específico é para você entender, compreender que realmente as pesquisas estão mostrando e confirmando que há todo esse complexo de deficiência na memória e aprendizado em função da produção de hormônios do estresse que vão atuar na região pré-frontal e no hipocampo também responsável pelo aprendizado e novas informações. Queridos, eu sei que realmente os sintomas da ansiedade são muito ruins, causam muito transtorno, muita dor, muito incômodo, a vida fica meio atrapalhada, você perde realmente a noção do que está acontecendo, atrapalha você na vida pessoal, familiar, financeira, de relacionamentos, em várias áreas. Eu sei que são muito ruins os sintomas, a gente sabe do sofrimento de vocês, eu sinto muito por esse sofrimento e a ideia aqui é você compreender esse mecanismo da ansiedade cada vez mais para você tratar. Muitas pessoas me chegam falando, doutor Paulo, eu estou tomando remédios há 3 anos, há 2 anos, há 1 ano, há 10 anos e não melhoro. Lembra, o remédio ele pode aliviar os sintomas, mas ele não trata as causas da ansiedade. Nós precisamos tratar as causas da ansiedade, compreender como é que esse mecanismo traz, porque o remédio ele não vai atuar na produção de diminuição dos hormônios do estresse, porque o que está causando a produção, o aumento dos hormônios de estresse é o seu comportamento. São os conflitos pessoais, familiares, a perda de emprego, o medo da pandemia, o medo da guerra. Esses medos são racionais e medos irracionais, eles são os provocadores da ansiedade. O que o remédio vai fazer? Ele pode aliviar um pouco o sintoma, pode deixar você um pouquinho mais relaxado. Mesmo assim, não é garantia, porque a gente sabe que a maioria das pessoas não sente esse benefício dos remédios e tem muitos efeitos colaterais. Então você precisa compreender por que se dá essa falta de memória, por que acontece de você ficar mais esquecido, você ter dificuldade de aprender, por que acontece de você ter mais medo, ficar mais sensível, por que tanto o medo da morte acontece com tanta presença, o que isso tem a ver com o mecanismo de ansiedade, como que isso é gerado. Porque realmente o seu comportamento, o seu nervosismo, a sua ansiedade, os eventos que acontecem com você, os seus traumas, eles geram alterações hormonais no seu corpo. E essas alterações hormonais que vão trazer todos esses danos aí para o organismo. Então é preciso entender muito bem esse mecanismo, eu sempre falo dele aqui no canal, nas lives, para você se libertar e tratar adequadamente e assim fica livre dos sintomas. E se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. E as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30, onde eu sempre trato dos temas aí para você se libertar, ficar livre de sintomas de ansiedade, que é possível, acredite que é possível. Então se você também nunca assistiu o canal, não assinou, você pode assinar aqui, dê um like, comenta, compartilha no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no Facebook, para a gente aumentar ainda mais a nossa capacidade e alcançar mais pessoas. Um grande beijo, até o próximo vídeo.